Muito bem, irmãos, bem rapidamente, não vou levar mais de 15 minutos para falar algo. Ouvindo a Andréia dar o testemunho dela, ela usou algumas palavras extremamente interessantes e necessárias, que são a questão do olhar espiritual, olhar de fé. Ela falou, nós precisamos ter o olhar de fé, né? E eu gostaria de compartilhar algo com vocês, que de repente você esteja perguntando, mas como é que eu faço para viver isso? Qual é a dinâmica de vida que eu preciso para viver desse jeito? Para olhar de uma forma onde eu possa ver que de fato Deus vai fazer, ou Deus está fazendo. Como é que precisa ser o meu olhar, né? Eu coloquei aqui uma figura, Paulinho tá ligando ali. Tá. Ele está ligando ali, coloquei uma figura ali, que é uma figura que a gente vai poder entender melhor o que eu quero falar. Quer ver, ó? Não está entrando, não está. Ó, desliga o computador e liga novamente. Desliga o computador. Muito bem. Eu vou falar então qual foi a figura que eu coloquei. É porque os textos também. Aí, Paulinho, deixa aí. Eu coloquei essa figura aqui, ó. Você viu que eu fiz um círculo ali no olhar do Superman? Você sabe, a gente que. Eu creio que todos nós que estamos aqui já vimos o filme do Superman. Já ouvimos falar no Superman. Você sabia que ele tem um olhar que ultrapassa o limite? Ele olha além das paredes, além do aço, do metal. Ele tem um olhar penetrante, profundo. Você já viu isso? Ah lá, eu fiz um círculo assim no olhar do Superman. E eu coloquei essa figura para a gente poder entender um pouco esse contexto desse olhar que a Andréia comentou, que a missionária falou aqui. Passa o texto para mim, por favor, Paulinho. Aí, primeiro esse texto aqui, olha só o que diz esse texto aqui. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que eu quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Primeira coisa, ele queria ver, né? Ele queria ver Jesus. E ele era uma pessoa de pequena estatura. Então, ele foi extremamente inteligente. Numa multidão, para que eu pudesse ver, eu vou subir numa árvore para poder ver Jesus. Então ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude para poder ver Jesus passar. Ele sobe. E mais interessante ainda é que além dele ver Jesus, o texto bíblico fala que Jesus olhou para cima e viu também Zaqueu. Olha o encontro. Ele queria ver, ele viu, mas ele também foi visto. Ele também foi visto. Então houve um encontro de olhares. Houve um encontro de olhares. E consequentemente, por esse encontro de olhares, houve uma obra de transformação, de salvação, de mudança na vida de uma pessoa que desejou ver Jesus, olhar Jesus, né? Eu não acredito sinceramente que foi uma tentativa de olhar Jesus por curiosidade apenas, mas foi uma tentativa de olhar Jesus, de ver Jesus, para conhecê-lo de fato. Quem é Jesus? Eu quero conhecer, mas eu sou muito pequeno, sou muito baixo. Eu vou subir na árvore para vê-lo passar. E a proposta de Zaqueu foi tão interessante, o propósito, a intenção de olhar, né? Um olhar que vem de dentro do coração, que Jesus, conhecendo, olha para cima, também querendo conhecer Zaqueu, né? Possivelmente Jesus fez uma leitura: tu está aí na árvore, tu subiu aí na árvore,
Tu está olhando para mim porque tu quer me conhecer. Desce, eu vou para a tua casa. Eu vou para a tua casa, eu vou ficar com você. Olha que coisa interessante. Muito bem. Então, esse olhar, ele precisa ser um olhar que construa alguma coisa dentro de nós. Então, você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Ok, mas esse teu olhar para Jesus, ele está construindo alguma coisa dentro da sua alma, dentro do seu coração. Que forma que você está olhando para Ele? Que forma que você está trazendo esse olhar para dentro de você, olhando para Ele e trazendo essa imagem, essa figura, essa pessoa para dentro da sua alma? Como é que você está fazendo isso? Passa para mim, Paulinho, mais uma leitura. Eu quero falar disso aqui com vocês, porque é uma coisa que eu acho assim, muito interessante, demais. Eu acho isso aqui tão profundo, que se a gente está falando de um olhar profundo, de um olhar intenso, de uma visão que ultrapasse o limite da condição humana, porque o super-homem, tudo bem, ele era um super-herói, né? Ele era um super-herói, ele conseguia olhar a muito mais além. Mas será que nós também podemos ter esse tipo de visão, onde nós possamos olhar além da nossa capacidade racional, da nossa condição intelectual? Será que a gente consegue olhar com um olhar de fé, além das expectativas, além daquilo que nós imaginamos, que nós calculamos, que nós construímos na nossa mente? Será que a gente consegue fazer isso? Eu vou provar para você que a gente consegue, através desse texto bíblico, que nós podemos, irmãos, ir no lugar que nós ainda não fomos, com o nosso olhar, que nós podemos construir, através de Jesus, algo dentro de nós, que nós ainda possivelmente não construímos, mas que as coisas podem mudar completamente na nossa vida, quando nós desejamos de fato ter a atitude que Zaqueu teve, e ter também a atitude que esse leproso teve. E aí complementa tudo aquilo que a Andréia falou aqui, porque o texto diz assim, isso, e descendo ele do monte, ele está falando de Jesus, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado. Você quer ver uma coisa? É muito simples para a gente. Você pega um texto bíblico e você faz uma leitura, e como uma leitura qualquer, e de repente você não consegue construir, trazer essa ideia para dentro de você, com um olhar espiritual, com um olhar profundo, com um olhar que nem do Superman, você conseguir interpretar isso aqui, e falar assim: caramba, isso aqui é tremendo, é muito profundo, eu quero isso aqui para a minha vida, eu quero viver isso. Olha o que acontece. Primeiro, Jesus desce do monte, aí aparece um leproso, tá? Aparece um leproso. Primeiro que esse leproso, ele não podia se aproximar de Jesus, ele não podia, porque segundo a lei, ele poderia ser apedrejado e morrer, porque o leproso, ele deveria estar afastado da sociedade, era um problema de saúde pública, ele não podia estar em comunidade, em comunhão, próximo das pessoas, ele tinha que estar distante. Esse leproso, sabe o que ele faz? Ele se aproxima de Jesus. Primeira coisa, ele se aproxima de Jesus. Olha, faça a sua leitura. Segundo, ele adora a Jesus. E a leitura assim, Jesus era um homem, Jesus era um ser humano ali naquela hora, mas esse leproso, ele consegue ver em Jesus algo muito maior ainda. Ele não vê um homem, ele vê uma pessoa. Talvez ele visse em Jesus o Filho de Deus. Talvez ele visse em Jesus alguém que poderia mudar a vida dele, transformar a vida dele. E ele adora Jesus.
Olha a leitura que ele vai fazendo, olha a leitura que esse homem vai fazendo, gente. Vê se você consegue fazer essa leitura para a sua vida. Primeiro, ele se aproxima de Jesus. Segundo, ele adora Jesus. Depois ele diz assim, ó, depois ele adora Jesus dizendo: Senhor, se quiseres. Senhor, essa palavra no grego é Kyrios. Kyrios é uma palavra que é usada só para se referir ao imperador. Ao imperador, porque o imperador de Roma, ele era tido como uma autoridade, como uma santidade, como um Deus, só chamavam o imperador de Kyrios, de Senhor, só podiam chamar o imperador de Senhor. Esse leproso, ele chama Jesus de Senhor, de Kyrios. Olha só, o que ele vai, a leitura que esse homem vai fazendo, é uma coisa impressionante, é uma coisa fora do contexto, fora da nossa imaginação, sabe? Ele chama Jesus de Senhor, e ele fala, ó, se tu quiseres, sabe como é que nós fazemos? Senhor, me abençoa. A gente faz assim, né? Senhor, me abençoa. Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso de uma casa. Eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de me vestir. A gente faz assim, né? A gente ora assim, pedindo, né? Olha o que esse leproso fez. Se tu quiseres, não é o que eu quero. Se tu quiseres, atribui a Jesus essa responsabilidade. Se tu quiseres, não seja a minha vontade. Se tu quiseres, ele fala assim. Aí depois ele fala assim: se tu quiseres, podes. Tu pode, Jesus. Se tu quiseres, ninguém pode impedir. Se tu quiseres, tudo que se levanta será desconstruído, porque Jesus irá trazer coisas novas, novidade. Ele fala: podes tornar-me limpo. Agora, quando você olha para toda essa atitude desse leproso, você se surpreende, e de fato é surpreendente um ser humano fazer uma leitura dessa. Um leproso doente, talvez com as suas chagas, com as suas marcas, com as suas dores, ele consegue fazer uma leitura, irmãos, que muitas das vezes nós não conseguimos fazer. Talvez doente com dor, machucado na sua alma, porque ele estava afastado da família dele, porque ele não podia viver junto com a família. Ele faz essa leitura, ele entende que era necessário ele ter um olhar mais penetrante, mais profundo, para olhar para Jesus. E quando ele faz tudo isso que ele fez, a atitude de Jesus é mais surpreendente ainda do que esse leproso, muito mais surpreendente, porque Jesus faz o seguinte: Jesus estende a mão e toca no leproso. Imagina alguém tocar no leproso. Se ela é uma doença que contagia, né? Que passa para outra pessoa. Não pode tocar no leproso. Jesus vai, toca no leproso. A atitude de Jesus é mais surpreendente ainda. Ele toca no leproso. Agora você imagina só, uma pessoa que não é tocada há muito tempo, porque ele estava leproso, afastado. Quanto tempo esse homem não está leproso, afastado da sociedade, da sua família? Quanto tempo ele não é tocado? E Jesus vai e toca nele. Quando Jesus toca nele, irmãos, Jesus toca na alma desse homem, porque ele está sendo tocado. Você já viu aquelas pessoas que elas querem ser abraçadas, elas querem ser tocadas, e elas são curadas dessa forma? Jesus vai e cura esse homem tocando nele, e dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado a sua lepra. Olha, num texto, são apenas 1, 2, 3 versículos só. Em 3 versículos você faz uma leitura e começa a entender como é que deve ser a nossa vida diante de Jesus. Tudo aquilo que a Andréia falou,
acrescentando isso aqui, nos mostra como nós podemos ter um olhar penetrante, profundo, olhando para Jesus. Aí vai ter as barreiras, vai ter as dificuldades, vai ter os problemas, vai ter os gigantes, tudo na frente. Mas o nosso olhar é um olhar profundo, é um olhar que vai além, que vai ultrapassar isso e vai chegar até Jesus. Amém? Isso é necessário, isso é imprescindível para a gente poder ter uma vida segundo aquilo que ela falou aqui, na expectativa de viver a promessa, de aguardar a promessa, de esperar na promessa. Amém? Então guarde isso no seu coração. Por que guarde isso no seu coração? Porque é necessário, para que você entenda perfeitamente o que é você olhar para Jesus nessa ótica, nessa maneira, e não olhar apenas como o Filho de Deus, mas não fazendo uma leitura mais profunda do que Ele pode construir em nós, do que Ele quer fazer em nós, do que Ele é para nós. Amém? Vou chamar o neto aqui, a Mariana, a gente vai cantar um louvor, já vamos finalizar, para a gente poder comer alguma coisa aqui juntos. Amém? A gente, geralmente depois da mensagem, depois da pregação, a gente faz isso, chama os músicos, eles cantam uma música, exatamente porque agora eu entendo que é um momento assim, a gente já cantou, a gente agora foi ministrado, a André deu testemunho dela, eu trouxe essa palavra, e de repente, esse é um momento em que apenas você quer expressar algo para o Senhor, você quer expressar algo para Jesus, você quer falar alguma coisa para Ele. Talvez você tenha sido ministrado nessa mensagem e quer falar: Senhor, eu quero entender isso, eu quero fazer uma outra leitura, eu quero que a minha leitura, a minha forma, a minha maneira de expressar, né, de entendimento, de compreensão, vá bem longe, vá longe. Que meu pensamento não fique só aqui, mas que ele possa ir até o Senhor, e eu possa de fato ter aquele encontro com o Senhor que eu ainda não tive, e te conhecer como de fato o Senhor é. Como Moisés, um dia querendo ver Jesus, querendo ver Deus, ele falou: Senhor, ele fazia questão de ver a face de Deus, de ver a face de Deus. Ele desejava isso, ele desejou isso. Que nós possamos desejar de uma forma mais intensa, essa vontade possa crescer em nós, de nós conhecermos mais ainda a Ele. A Andréa falou assim, ela falou da cura, né? Que primeiro a gente precisa ser curado. Na verdade é que a gente de fato precisa ser curado, mas essa cura é um processo. Ela é um processo. Ela vai sempre sendo construída em nós. Essa cura é um processo que é gradativo, mas é contínuo. Ele não para. Essa cura vai nos mudando, vai nos transformando, vai tirando de nós algumas coisas que são necessárias ser tiradas, e vai trazendo algumas coisas que precisam ser trazidas para construir em nós essa ideia, essa visão de quem é Jesus. Você pode ficar de pé? Se eu apenas te tocar, um milagre
sofri demais, eu sei, mas eu sei que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Nós te louvamos, ó Pai. Como é bom ser cuidado pelo Senhor. O Senhor tem guardado o nosso coração. O Senhor, ó Deus, tem dado a Tua presença sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque esse processo de cura, ele se iniciou na nossa vida, ó Deus. E nós todos os dias somos curados pelo Senhor. E nós desejamos, ó Pai, permanecer nesse processo de cura. Porque nós queremos a cada dia ser parecidos com o Senhor. Com coração tratável, com coração ensinável, com coração disposto a assimilar, a guardar, a crescer no conhecimento, na graça, no amor. Ajuda-nos em tudo, ó Pai. Tira todo o sentimento ruim do nosso coração. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tira do nosso coração, ó Pai. E nos faz estar próximos do Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor. Nós somos Teus, ó Pai. Entregamos-nos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude em tudo. Senhor, nós vamos iniciar aí uma semana de trabalho, de compromisso, de responsabilidade para cada um de nós. E nós te pedimos que o Senhor possa nos guardar. Ajuda-nos a administrar a nossa vida, Senhor, de forma que tudo que nós venhamos a fazer glorifique o Teu nome, ó Pai. Nos abençoa, Jesus, nos abençoa. Que a nossa vida possa ser um testemunho vivo, onde nós possamos levar a Tua presença através das nossas ações e das nossas atitudes a outras pessoas. E elas possam de fato ser curadas, porque elas viram a Tua presença em nós. Seja essa realidade, Senhor, na nossa vida. Nos abençoe em tudo, ó Pai. Quero agradecer a presença dos irmãos. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela tua presença. Que você tenha uma semana onde Deus te acompanhe em tudo aquilo que você vai fazer. Que aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus esteja contigo. Que aonde você colocar as suas mãos, Deus te faça prosperar. Que os caminhos se abram, assim como o mar vermelho se abriu. Que os caminhos do Senhor
se abram para você e você possa compreender esse propósito de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.